E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar sobre Triple H, sobre The Rock, sobre Cody Rhodes e muito mais, tá? Mas antes, claro, eu peço para que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que esse conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar, né, sobre esse dia movimentadíssimo no Pro Wrestling. Teremos aí NXT Standard Delivery, né, deve começar agora cedo. Depois, assim que acabar, né, deve começar o pré-show da WrestleMania e depois a WrestleMania. Então vai ser um dia, né, totalmente voltado para o Pro Wrestling dentro da WWE. Né, tem sido uma semana muito movimentada. Eu, infelizmente, não tenho conseguido trazer cobertura de tudo para vocês por conta de dois motivos. Né, primeiro, o motivo da internet. A internet ainda deixa a desejar bastante. Tá difícil assistir os shows ao vivo por causa disso. E também, né, por conta do horário. Né, o horário que era, né, uma hora mais tarde, começava às 22 horas dos shows. Né, então eu trabalho até às 11 da noite. Então a primeira hora eu conseguia ver ali mais ou menos e tal, e a segunda hora eu conseguia ver de boa, né? Agora, com uma hora a menos, às 2 horas é o horário que eu tô trabalhando. Então me dificultando um pouco para poder assistir e fazer cobertura para vocês, mas hoje é dia de WrestleMania, eu irei fazer total esforço para poder estar assistindo. Tem muita notícia que acabou acumulando aí, né? Eu vou trazer para vocês 2 vídeos hoje de notícia, vai sair muita coisa nesse vídeo aqui. Né, daqui a pouco vai sair um outro vídeo para vocês na faixa da tarde, e às 6 horas da noite, como de costume, vou trazer links para vocês poderem assistir, né, a WrestleMania totalmente de graça. É algo que eu sempre faço aqui no canal e vou continuar fazendo, né? Deixo ali durante o horário do show, assim que termina o show eu tiro, e aí eu já programo já pro dia seguinte, né, para a noite 2 da WrestleMania. Pro Standard Delivery eu vou tentar deixar alguns links, mas não aqui, vou deixar lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram, porque eu não consegui trazer de notícias aqui, eu vou trazer lá, entendeu? Eu vou tentar pegar todas as informações de última hora, né, a relação do card e tudo mais, né, vídeo de expectativa, talvez eu lance alguma coisinha lá também. Então, se você quer esse tipo de conteúdo extra, eu vou tentar postar lá pra vocês, beleza? Agora sim, informações dadas aí, passadas pra vocês, tudo direitinho. Vamos falar sobre os acontecimentos aí e notícias que saíram, né, recentemente, tá? Primeiramente, ontem nós tivemos a edição do SmackDown especial de WrestleMania, né, no qual não teve nada demais. A principal coisa que aconteceu foi, né, o Bronson Reed vencendo o Under the Giant. Então não tenho muito para falar sobre o SmackDown, mas pós o SmackDown, né, tivemos a edição do Hall da Fama. Aí sim temos coisas para falar aqui para vocês. Primeiramente, né, nós tivemos lá, né, o nosso querido Bray Wyatt sendo homenageado pelo Bo Dallas e sua irmã, né, eles que induziam ali o pai e o tio no Hall da Fama. Aproveitaram também para poder fazer uma homenagem ao Bray. Muito emocionante, a galera da arena, né, colocou lá as luzes do Bray Wyatt e tudo mais. Eu achei muito maneiro, muito bonito isso. Ele que não foi induzido no Hall da Fama desse ano, mas, né, já começam as homenagens a ele e tudo mais. Acredito que breve deve ter uma edição, né, um pouco mais focada nele. Nessa edição, o principal nome, sem dúvidas nenhuma, foi o Paul Heyman, né, pelo menos pro Pro Wrestling, porque teve o Muhammad Ali, que é um nome fantástico, assim, né, dentro do mundo da luta, mas o Pro Wrestling para a WWE, o principal nome foi o Paul Heyman. Fez, né, uma indução muito maneira lá, o Roman Reigns. Depois veio o próprio Paul Heyman, né, brincou lá com a roupagem dele da ICW. Também citou os caras que foram Paul Heyman Guy, que fizeram, né, com certeza, né, boa parte aí da carreira do Paul Heyman na WWE. Né, citou o CM Punk, citou o Brock Lesnar. Brock Lesnar que não teve no vídeo lá de homenagem do Paul Heyman, porque não poderia partir da WWE isso, mas do homenageado poderia. E aí, né, o nosso querido Paul Heyman não deixou o Brock Lesnar fora da brincadeira, até porque foi o cara com quem ele mais conviveu durante esse período, né? Foi sem dúvida nenhuma o principal Paul Heyman Guy, né, da história. Por mais que o Roman seja totalmente vitorioso com ele, né, por mais que o CM Punk seja um nome marcante pela história que os dois têm, independente de estar junto ou não, o Brock Lesnar foi o cara que passou mais tempo com ele, né, nas 2 passagens que o Brock Lesnar teve, assim, né, entre pausas por UFC e tudo mais. Então não tinha como, né, não citar o Brock Lesnar. E a WWE não, sabe, censurou nada do tipo, que é bastante interessante, né, porque mostra que o nome do Brock Lesnar não tá, né, proibido dentro da WWE, tá? Falando em indução, nós tivemos também a indução do Muhammad Ali, como eu falei para vocês, né, que é um nome extremamente importante do boxe. É curioso que quem induziu o Muhammad Ali foi
O Undertaker, eu não vi muito sentido nisso, mas tudo bem. É uma opção de você ter o Undertaker aí nesse Road to WrestleMania. A mulher lá que foi, né, recebeu o prêmio pelo Muhammad Ali, né, se eu não me engano o nome dela é Lonnie Ali, né, ela pegou e deu um presente pro The Rock, que é o cinturão lá, como People Champion, ela falando que o nosso querido Muhammad Ali era considerado campeão do povo e que ele deixava e autorizava, né, esse nome para o The Rock, dando um cinturão para ele, simbólico. Depois o The Rock apareceu para poder induzir, né, a Mavia lá, ali a Mavia na classe do Hall da Fama e tudo mais, né, e aí ele aproveitou para poder tretar com o Cody Rhodes. Sim, o Cody estava na plateia ali vendo e tal, e ele destinou algumas ofensas a Cody Rhodes ali, falando que eles vão se enfrentar, que o The Rock vai ganhar ele e tudo mais. Luta essa que está confirmada para o main event dessa noite 1 da WrestleMania, que será realizada hoje, né? Sobre esse heel turn do The Rock aí, nós tivemos algumas coisas sendo reveladas aí. Primeiramente, que não iria ser. O The Rock, em recente entrevista, falou que não seria isso. Na verdade, ele iria vir como grande babyface, iria enfrentar o Roman Reigns, mas o público, né, reagiu de uma maneira diferente, porque tinha uma história criada por 2 anos e tudo mais. E aí, né, ficou aquilo de tipo, e aí, eu tô aqui, né? Segundo o The Rock, em entrevista à Fox, ele falou que ele quem sugeriu o heel turn, tá? Ele falou que, já que eu não vou poder ser o grande face, então que eu seja o grande vilão, tá? Então, ele sugeriu isso ao Triple H, o Triple H aceitou a ideia, né, falando que era uma opção diferente, que o Triple H ainda não tinha pensado, mas que era algo interessante. Quem foi que deu a ideia do The Rock ser heel foi o próprio The Rock, tá? E vou ser bem honesto pra vocês, eu preferia que ele enfrentasse o Roma, tá? O meu primeiro ponto é esse. Mas isso vai acontecer mais pra frente. Já que isso vai acontecer mais pra frente, o heel turn foi uma boa opção, na minha opinião. Coloque nos comentários a opinião de vocês. Mas, bom, falando de coisas que o Triple H confirmou, né, de que participou, né, do podcast lá do Implausive, né, no qual ele tava lá no podcast do Logan Paul, ele confirmou aí que teremos o WWE Draft no mês que vem, né, então teremos aí o draft já confirmado, o que é algo muito maneiro. Também tivemos ele confirmando que sim, o Prime aí, né, a marca de bebida lá do Logan Paul vai estar nos rings. Foi questionado para ele em relação à aceitação do público em relação a isso, e ele falou que, olha, a galera é sempre contra qualquer tipo de mudança, né? As pessoas não estão preparadas para a mudança, né? Acredito, inclusive, que vai ter, né, várias pessoas falando ali em relação às minhas escolhas, falando que não vai aceitar muitas ideias criativas, né, dessa WrestleMania 40, mas que para as pessoas elas vão estar assistindo um grande show, né, e pode ser talvez o único show que ela assista. Ele, depois de acabar a WrestleMania, já está programando o Raw do dia seguinte, então tem uma sequência a história, né? Não vai acabar ali, né? E isso é o ponto inicial de tudo, é que a história nunca acaba, né? Então, para ele, por mais que as pessoas não aceitem uma outra ideia, a história tem que continuar, tá? Falando em história continuar, também foi questionado pra ele, e aí, né? O The Rock vem usando bastante palavrão, né? A gente tem visto bastante sangue. O que você acha disso? Ele falou que, olha, isso é algo que pode ser usado, tá? Mas ocasionalmente, né? Não é algo que vai acontecer toda semana. Tem que ter um motivo para isso, né? Tem que ter, né, um hype para isso, tem que ter, né, um certo momento criado para que isso aconteça, tá? Senão não vai acontecer. Assim como não vai acontecer um retorno aos rings, tá? O nosso querido Triple H também revelou que não voltará mais, que ele não se arrepende de ter se aposentado, até porque, né, por mais que ele tenha lá um problema no coração e tudo mais, antes dele ter o problema foi pedido para ele para que ele lutasse na WrestleMania. Na época, segundo o Triple H, os criativos falaram que, olha, precisamos de você para poder enriquecer o card e tudo mais, né? O que você acha disso? E ele falou que não gostaria, tá? Por fim, ele acabou realmente, né, tendo um problema cardíaco e aí tirou ele de fato. Ele falou que, como ele já pensava em não querer lutar mais, acabou sendo algo fácil para ele não ter que lutar mais. Ele simplesmente pegar e se aposentar, tá? E quem comentou sobre Triple H foi nada mais nada menos que Cody Rhodes, cara. Cody Rhodes aí, que revelou ontem que o seu ônibus, né, de viagem lá pegou fogo. Ele falou que estava dormindo, faixa de 1h da manhã e tudo mais.
ele escutou uma explosão e do lado do ônibus estava pegando fogo. Ele simplesmente pegou, né, uma foto dele com a família dele e também, né, a bota dele que ele lutaria na WrestleMania e meteu o pé, né, falou que quem acabou acudindo ele ali foi o Seth Rollins, o departamento, né, de bombeiros lá apareceu, apagou o fogo do ônibus dele, né, e tudo mais. É algo bastante curioso isso, né, não tinha escutado nenhum relato, ele que soltou em primeira mão isso, falando que vocês vão escutar, né, falar que o ônibus pegou fogo e realmente pegou, mas tá tudo bem, ninguém se machucou, nem nada do tipo, tá? Mas o Cody não falou só sobre isso, falou também sobre o Triple H, no qual ele falou, né, que ele não esperava uma recepção tão boa do Triple H depois da situação do Cody Rhodes com a All Elite, né? Ele falou que para ele surpreendeu bastante como o nosso querido Triple H lidou com tudo, né, lidando muito melhor, apadrinhando o Cody Rhodes, sendo um cara muito próximo dele, né, nesse retorno dele, e ele falou que depois que terminar a carreira dele como lutador, o Cody Rhodes pretende seguir os mesmos passos do Triple H, tá? Ele falou que ele teve experiências boas, experiências ruins, tem coisas que ele aprendeu, tem coisas que ele quer aprender, né, e quer seguir os mesmos passos ali, se tornando um cara, né, de backstage da WWE, né, um cara criativo e tudo mais. E aí eu pergunto pra vocês, cara, será que a WWE daria uma abertura pro Cody Rhodes para que ele consiga fazer isso? Será que o Cody Rhodes não seria interessante, por exemplo, nesse NXT, né, ainda falência aí, em queda livre? Coloquem nos comentários a opinião de vocês, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.